Olá a todos, o meu nome é Alice Mosca e antes de começar gostaria de agradecer à Maria Helena Savino o amável convite que me endereçou para participar neste extraordinário congresso que abarca dois continentes e que tem uma expressão tão grande em termos de participantes. É de facto muito gratificante poder estar convosco e poder participar de um congresso que vai debater temas tão relevantes e interessantes para os laboratórios acreditados. Eu venho tentar passar-vos um pouco da minha experiência ao longo de 25 anos de carreira a trabalhar em laboratórios acreditados. Eu comecei por ser diretora analítica de um laboratório acreditado de 94 a 2004 e de 2004 a esta altura resolvi abarcar um projeto próprio. Tenho uma empresa de consultoria e tento dar suporte e apoio aos laboratórios, quer na área técnica, quer na área da gestão da qualidade, no sentido de lhes proporcionar formação, consultoria, auditorias, enfim, aquilo que for necessário nessa área. E como tal tenho passado por laboratórios de diversas áreas técnicas com diferentes dificuldades relativamente à validação de métodos e não só. É um pouco essa experiência que eu vou tentar passar-vos, a necessidade de fazer a validação de métodos, como é que se faz e quais os cuidados que temos que ter. É claro que falar de validação de métodos durante uma hora não é fácil, mas espero que seja útil de alguma forma e que sirva para, de alguma maneira, poder orientar a validação de métodos nos vossos laboratórios. Estou à vossa disposição para algumas questões que tenham e que me queiram endereçar. No final da apresentação terão o meu contacto e passo então a apresentar a palestra. Vamos então falar sobre validação de métodos analíticos. Vamos falar de algumas definições do que é a validação de métodos, porque é que é necessária, como se faz e qual é o resultado da validação de métodos analíticos. A 17025, versão de 2017, define a validação como sendo a verificação de que os requisitos especificados são adequados para um uso pretendido. E aqui o grande foco é o uso pretendido. Na realidade, quando eu penso em validar um método analítico, eu tenho a priori que saber qual é o uso a que se destina o método analítico que quero validar. Por outro lado, a 17025, e isto é uma novidade relativamente a esta edição da norma, define também verificação e diz que a verificação não é mais que o fornecimento de evidência objetiva de que um dado item cumpre com os requisitos especificados. Bom, então, na realidade, a verificação é uma parte da validação. Muitas das vezes os laboratórios ficam sem saber, por um lado, a diferença entre validação e verificação, mas, sobretudo, ficam sem saber se, de facto, vão ter que validar os seus métodos normalizados ou se, pelo facto de serem normalizados e previamente terem sido validados, basta implementá-los e utilizá-los. Bem, na realidade, os métodos normalizados devem ser verificados. Verificados porquê? Porque a validação que está subjacente aos métodos normalizados não foi feita com o nosso equipamento, logo eu tenho que verificar se o meu equipamento consegue estar apto a realizar e a executar o método de ensaio de forma adequada. Não foram feitos com os nossos materiais de referência, com os nossos padrões, com os nossos reagentes e por isso eu tenho que verificar se os meus materiais de referência, os padrões que eu estou a utilizar, os reagentes que eu estou a utilizar, de facto conseguem garantir a eficácia do método analítico que eu estou a utilizar. Por outro lado, o método não foi validado nas minhas condições ambientais, portanto, mais um parâmetro que eu tenho que verificar quando vou implementar um método normalizado, se as condições ambientais existentes no meu laboratório são as adequadas e garantem a qualidade do resultado que eu vou obter com aquele método de ensaio. Também o método não foi validado com o pessoal que vai executar o método no laboratório, logo eu tenho que garantir a competência do pessoal que vai executar o método no meu laboratório.
E, obviamente, tenho que, com isto tudo, avaliar a capacidade que eu tenho no meu laboratório, com todas estas valências, para atingir o desempenho do método. Esse desempenho vem muitas das vezes especificado nos métodos normalizados e vem especificado com base em ensaios interlaboratoriais que serviram para proceder à normalização daquela metodologia. Bom, a validação, como disse há pouco, é um bocadinho mais extensa do que a verificação, porque na validação eu tenho que verificar se um determinado procedimento é ou não adequado ao fim a que se destina. Por exemplo, eu posso ter um procedimento para a determinação de alumínio em águas por absorção atómica, por exemplo, mas eu tenho que, se eu quiser aplicá-lo a uma água de consumo, é diferente do ir aplicar a uma água residual ou, por exemplo, uma água para ser utilizada em hemodiálise. Portanto, se eu quiser aplicar o mesmo método para fins distintos, eu tenho que garantir que o consigo aplicar de acordo com os requisitos necessários. Por exemplo, no caso das águas para hemodiálise, o limite de quantificação do método há de ser mais baixo do que o limite de quantificação do método para águas residuais, por exemplo. No caso das águas residuais, os interferentes serão com certeza mais problemáticos do que numa água para consumo humano. Portanto, face ao fim a que o método se destina, eu vou ter que garantir se ele é ou não adequado. E para isso eu vou ter, a primeira coisa a fazer é definir quais são os requisitos analíticos, qual é o uso a que o método se destina e quais os requisitos analíticos subjacentes a essa utilização. Face a esses requisitos analíticos, por exemplo, o limite de quantificação, por exemplo, a gama de linearidade, se é muito grande ou pequena, por exemplo, a incerteza. Portanto, face a esses requisitos, eu vou determinar quais são as características de desempenho do meu método analítico. O que é que o meu método tem que ter em termos de características metrológicas que me garantam que pode ser aplicado para dar resposta ao fim a que se destina. E depois de determinar essas características, eu tenho que verificar se efetivamente esses requisitos podem ser satisfeitos pelo método analítico. No final, se caso esses requisitos sejam efetivamente satisfeitos pelo método analítico, então eu devo emitir uma declaração de adequabilidade ao fim pretendido. Então, por que é que necessitamos da validação? Bom, caso estejamos a falar de parâmetros acreditados, porque é um requisito da ISO IEC 17025 de 2017. Esta versão da norma, tal como a versão anterior, tem como requisito que o laboratório deve validar métodos não normalizados, métodos desenvolvidos pelo laboratório e métodos normalizados utilizados fora do âmbito pretendido ou modificados de outra forma. E refere ainda que a validação deve ser tão abrangente quanto necessário para cumprir com as necessidades de uma determinada aplicação ou campo de aplicação. Mas a norma refere também que o laboratório deve verificar que é capaz de utilizar devidamente os métodos antes de os implementar, assegurando que possam alcançar o desempenho requerido. Bem, mas não é só requerida a validação para métodos acreditados. Independentemente do método ser ou não acreditado, a validação fornece informação sobre as características de desempenho dos métodos e, sobretudo, aumenta a confiança. Aumenta a confiança dos utilizadores do procedimento, ou seja, dos analistas, e aumenta a confiança dos utilizadores dos resultados da medição, ou seja, dos nossos clientes. Que métodos devem ser validados? A norma já traz pistas sobre esse assunto e os métodos que são totalmente inovadores, que são desenvolvidos para dar resposta a um dado problema, devem ser validados, mas também devem ser validados métodos previamente validados, mas que tenham sido alterados ou que estejam a ser utilizados fora do seu âmbito, ou então métodos validados, mas utilizados em laboratórios diferentes, ou com analistas diferentes, ou com um equipamento diferente.
E isto no caso de não serem métodos normalizados. Sendo métodos normalizados, pelo menos deve ser verificado antes de ser utilizado num laboratório diferente. Sempre que o controle da qualidade que é aplicado em rotina nos indique que as características metrológicas de um método anteriormente validado se alteraram, então devemos revalidar o método, ou então devemos utilizar a validação para demonstrar a equivalência entre dois métodos, por exemplo, entre um método novo e um método de referência previamente validado. Então, há a questão que muitos laboratórios colocam: será que um método normalizado tem que ser validado no meu laboratório? A resposta é: os métodos normalizados, apesar de previamente validados, mesmo quando aplicados sem alterações e dentro do seu âmbito, não dispensam a verificação no laboratório para avaliar se, com as condições nele existentes, equipamento, pessoal, ambiente, se conseguem alcançar as mesmas características metrológicas. Então, onde é que eu consigo encontrar métodos normalizados? Bom, os métodos normalizados foram validados com rigor e são publicados por entidades credíveis. Essa validação envolve muitos laboratórios, vários técnicos, muitos ensaios efetuados ao longo de períodos razoáveis de tempo antes de serem aceitos como métodos normalizados. Têm um reconhecimento a nível nacional ou regional ou internacional e estão sujeitos a atualizações periódicas. Então, os métodos normalizados são procedimentos publicados, como já foi dito, em normas internacionais, regionais ou nacionais, por exemplo, a ISO, a DIN, a OMA, as NP portuguesas, as NBR brasileiras, as ASTM, ou são métodos publicados por organizações que têm reconhecimento setorial. Por exemplo, a OAC para a área dos alimentos e da agricultura, o Standard Methods para a análise de águas, etc. O que é necessário compreender é que, de facto, os métodos normalizados não se encontram em artigos científicos. Eu não posso considerar que um artigo científico é um método normalizado porque a validação subjacente aos métodos normalizados não é garantida com um artigo científico. Então, qual é o grau de validação que é exigido a cada método? Bem, depende de método para método e é o laboratório quem vai decidir quais são os parâmetros de desempenho que são necessários validar em função do fim a que a metodologia a que o método se destina. E quando nós pensamos em fazer uma planificação da validação, temos que ter em consideração que a validação custa tempo e, obviamente, dinheiro. Os requisitos de validação devem ser feitos tendo em conta os guias dos organismos nacionais e internacionais da área e tendo subjacente a terminologia e os testes estatísticos que são adequados à área a que o método de ensaio ou de calibração se vai aplicar. E o analista que executa o método deve ter um desempenho adequado às exigências do método. Quando eu vou fazer a validação de um método, eu devo utilizar um analista que seja experiente naquela área técnica para me garantir que, de facto, os ensaios de validação são adequados. Bom, como eu disse há pouco, efetivamente, a validação necessita de planeamento. A validação implica a realização de uma série de ensaios. Esses ensaios demoram tempo e consomem recursos de reagentes, de utilização de equipamento, de materiais de referência certificados, logo são onerosos, custam dinheiro. E, portanto, é necessário que façamos um planeamento da validação adequado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para planear a validação dos meus métodos é saber quais são os requisitos do meu cliente. Ou seja, saber qual é o fim a que se destina ao método e quais são os requisitos subjacentes a essa aplicação do método.
Muitas das vezes isto não é tão simples como parece, porque por vezes o cliente não sabe quais são os seus requisitos. Somos nós, laboratório, que temos que ter essa noção, quais são os requisitos, e esses requisitos muitas das vezes estão expressos na legislação, são expressos por imposição de algum organismo regulador, são expressos setorialmente para uma determinada área de atividade ou são fornecidos efetivamente pelo nosso cliente. Face a esses requisitos, então eu vou ter que selecionar um método que me pareça adequado para conseguir cumprir esses requisitos. E vou ter que definir quais são os parâmetros e as condições adequadas para cumprir com esses requisitos e, necessariamente, quais são os parâmetros de validação. Então, esses parâmetros podem ser a seletividade e a especificidade, a gama de trabalho e de linearidade, a sensibilidade, os limiares analíticos, limite de detecção, limite de quantificação, a precisão, a veracidade, a robustez, a apresentação de resultados, enfim, face ao fim a que se destina ao método, eu vou ter que definir quais são os parâmetros de validação que vou ter que ter em atenção. Depois, vou escolher os analistas que quero que participem nesta validação dos métodos. E vou escolher também os meios materiais. E na escolha dos meios materiais, eu devo definir, por exemplo, os parâmetros a calibrar ou a verificar nos equipamentos, garantir as condições ambientais adequadas, a escolher os materiais de referência, os reagentes que vou utilizar, etc. Depois de ter garantida a escolha dos meios materiais, que tenho os meios materiais adequados, eu vou calendarizar e definir critérios de aceitação para os parâmetros de validação que selecionei. E depois vou executar esses ensaios, vou analisar os resultados e vou ter que, face aos critérios de aceitação definidos, perceber se esses resultados são satisfatórios ou não. Caso não sejam satisfatórios, caso eu não consiga cumprir com os critérios definidos, então, das duas uma, ou eu vou otimizar o meu método, alterar o método e otimizar, e vou ter que definir novos parâmetros de validação, escolher os analistas, os materiais e calendarizar e definir critérios, executar os ensaios e analisar os resultados novamente, ou posso chegar à conclusão que aquele método não é possível de ser otimizado, então eu vou ter que escolher novo método e passar por todo o procedimento novamente. Mas pode dar-se o caso de, face à análise dos resultados e confrontando-os com os critérios definidos, eu concluir que, efetivamente, é satisfatório que posso utilizar aquele método para o fim pretendido. Então, o que é que eu vou fazer? Vou definir medidas de controle da qualidade que me permitam garantir que, em rotina, eu consigo ter o método com os parâmetros de validação que foram avaliados a funcionar adequadamente. E vou depois qualificar analistas que me consigam garantir a utilização do método em rotina e depois, com base no controle da qualidade, por exemplo, fazer o cálculo de incertezas e aplicar o método finalmente em rotina. Mais uma vez, a validação é um compromisso entre os custos, os riscos e a capacidade técnica. É o laboratório que tem que definir quais os parâmetros de validação em que se vai focar, em função do método e da informação subjacente a esse método e em função ao fim a que se destina. Vamos então falar sobre os parâmetros característicos do método e de que forma é que podemos avaliá-los e avaliar o desempenho do método. Falamos então de seletividade, da calibração, englobando a gama de trabalho, a linearidade e a sensibilidade, dos limiares analíticos, da precisão, da veracidade e da robustez dos métodos. Começando então pela seletividade, podemos dizer que um método é seletivo se produzir uma resposta para um analito em particular sem interferência de outros componentes presentes na matriz. Um método que seja específico é um método que produz uma resposta para um único analito, uma resposta inequívoca e única para cada analito.
Então, podemos dizer que a especificidade corresponde a 100% de seletividade. No entanto, quando nós olhamos para os métodos físico-químicos, não, não conseguimos identificar muitos métodos seletivos, se calhar não existe mesmo nenhum método seletivo, pelo que se recomenda que não se fale em seletividade, mas sim um método que seja específico é um método que produz uma resposta para um único analito. Ora, isso significa que eu tenho 100% de seletividade. De facto, em química, nós não temos métodos específicos, mas sim métodos seletivos, pelo que se recomenda a não utilizar a terminologia especificidade. Bom, a pirâmide que vos apresento aqui não tem a pretensão de ser um levantamento exaustivo das técnicas analíticas existentes, nem pretende fazer uma hierarquização sistemática da seletividade relativamente a essas técnicas analíticas. Serve, no entanto, para ilustrar que a seletividade está intimamente relacionada com a técnica analítica que estamos a usar no nosso método. Quando pensamos, por exemplo, numa gravimetria, pensamos numa técnica analítica muito pouco seletiva, uma das técnicas analíticas menos seletivas. De facto, se eu quiser pesar uma amostra de solo, eu não consigo, através da gravimetria, identificar a quantidade de alumínio, por exemplo, presente nesse solo. Não consigo identificar inequivocamente qualquer tipo de analito presente nessa amostra complexa. À medida que nós vamos subindo nesta pirâmide, vamos aumentando a seletividade, até chegarmos à técnica analítica que hoje em dia, em termos físico-químicos, será que produz, que nos permitirá ter uma maior seletividade, que ainda assim não nos dá a garantia de isolar, identificar, quantificar inequivocamente um determinado analito. E, portanto, não conseguimos ainda chegar ao topo da pirâmide e falar em especificidade. Bem, quando avaliamos a seletividade, temos que ter em consideração a matriz da amostra, porque a matriz da amostra, de facto, é que pode conter componentes que interfiram no desempenho da medição que nós estamos a fazer. E temos que ter em consideração que esses interferentes podem aumentar o sinal instrumental do equipamento que está a medir o analito, ou podem interferir de forma a reduzir esse sinal. E dessa forma vamos ter ou resultados por excesso, no caso dos interferentes aumentarem o sinal, ou resultados por defeito, no caso destes reduzirem o sinal. Temos ainda que ter em consideração a magnitude do efeito. A magnitude do efeito pode estar dependente da concentração dos interferentes presentes. Portanto, quando nós vamos fazer ensaios para avaliar a seletividade, podemos fazer fortificação de amostras com diferentes substâncias que suspeitemos que possam ser interferentes para a determinação do nosso analito, mas devemos ter em consideração que esses ensaios também devem contemplar diferentes níveis de concentração para essas substâncias interferentes. Bom, então, a seletividade implica que o sinal obtido e atribuído ao analito se deve exclusivamente a este e não à presença de outras entidades ou características que química ou fisicamente sejam semelhantes a eles ou, eventualmente, a uma coincidência. Quando falamos em seletividade e em especificidade, podemos aplicar estes dois termos, quer à análise qualitativa, quer à análise quantitativa. Outro parâmetro característico dos métodos é a gama de trabalho. A gama de trabalho está intimamente relacionada com a calibração. A gama de trabalho é o intervalo entre o nível superior e inferior, incluindo esses níveis de concentração de analito, que podem ser determinados com a precisão, com a exatidão e a linearidade adequadas,
aplicando o método em estudo, o método analítico em questão. Este intervalo é normalmente expresso nas mesmas unidades dos resultados dos ensaios, por exemplo, em miligramas por litro, em partes por milhão, em percentagem, sejam quais forem os resultados dos ensaios obtidos pelo método analítico, e, por regra também, o limite inferior é normalmente o limite de quantificação, sendo que o limite superior depende de vários condicionalismos inerentes ao sistema de detecção que estamos a utilizar no método analítico, e devemos ter o cuidado, sempre que possível, de garantir que a concentração mais esperada da amostra se situa no centro da gama de trabalho. A gama de trabalho não é forçosamente idêntica à gama de linearidade. Nós podemos trabalhar numa determinada gama em que tenhamos toda a gama com uma resposta linear ou não. O que é importante é que nós consigamos conhecer a relação entre o algoritmo subjacente à presença de um determinado estímulo e à resposta do nosso equipamento. Bom, quer a gama de trabalho, quer a gama linear, podem ser diferentes para diferentes tipos de matrizes, de acordo com o efeito de interferências decorrentes da matriz. E, portanto, por vezes temos que ter diferentes gamas de trabalho e diferentes gamas de linearidade. Então, a gama de trabalho que está relacionada com a calibração tem como seu primeiro ponto o limite de quantificação, podendo-se estender eventualmente para além da gama de linearidade. Calibração é uma operação que relaciona uma grandeza de saída com uma grandeza de entrada para um sistema de medição sob determinadas condições. E a quantificação requer que eu conheça a dependência entre a resposta medida e a concentração do analito. Bom, nos métodos analíticos físico-químicos nós podemos ter um método de curva de calibração, onde podemos ter uma função de calibração linear, uma função de calibração polinomial de segundo grau, ou podemos, porventura, caso tenhamos uma função de calibração linear, recorrer, por exemplo, ao método de adição padrão. Existem outros tipos de calibrações, mas estes talvez sejam dos mais comuns. Temos também, por exemplo, calibração com um fator de resposta, por exemplo. Então, a calibração é uma operação que vai relacionar uma grandeza de saída com uma determinada quantidade de entrada para um sistema de medição sob condições determinadas. E quando eu faço quantificação, na realidade o que eu quero é conhecer a dependência entre a resposta medida e a concentração do analito. Porque dessa forma eu consigo depois medir a resposta do meu equipamento numa amostra desconhecida e, conhecendo essa relação, saber qual é a concentração que está presente na minha amostra para aquele analito. Eu posso ter diversas funções de calibração, posso ter uma função de calibração linear ou uma função de calibração polinomial de segundo grau, por exemplo, ou ainda ter casos particulares dentro da função de calibração linear, como são, por exemplo, o caso da adição de padrão ou o caso de fator de resposta. Bom, em geral, nós necessitamos de vários níveis de concentração, sendo que se recomendam pelo menos 5 para construir uma curva analítica. Esses padrões de calibração são medidos no equipamento sob as mesmas condições que posteriormente serão utilizadas para amostras desconhecidas, e depois de conhecida a relação entre a concentração dos padrões e o sinal gerado pelo equipamento, podemos construir uma curva de calibração onde relacionamos a concentração do analito de qualquer outra amostra, determinando-a por interpolação nessa curva. Os padrões de calibração devem abranger toda a amplitude de concentrações requerida pelas amostras, sendo que nós vamos fazer a determinação da calibração da concentração das amostras sempre por interpolação, e pode ser recomendável que se inclua um branco na curva de calibração. Isto é, um padrão que tenha os mesmos reagentes, solventes, etc., mas que não contenha o analito em estudo. Atenção que isto é diferente
de matematicamente forçar a passagem da curva de calibração pelo ponto 00, pela origem. Se não tivermos um ensaio experimental que nos permita perceber que à concentração zero corresponde o sinal zero, eu não posso forçar matematicamente a passagem da reta pela origem. Após traçarmos o gráfico de calibração, podemos ficar com dúvidas relativamente à linearidade. Será que a calibração é uma reta? Será que é uma curva? Se for uma curva, que tipo de curva é? É muito importante que nós tenhamos critérios estatísticos definidos para a aceitação ou rejeição das retas ou das curvas de calibração, por exemplo, quanto à sua linearidade, quanto ao tipo de ajuste polinomial, o coeficiente de correlação, etc. Quando estamos a validar um método, seja ele um método qualitativo ou quantitativo, queremos minimizar a possibilidade de darmos um falso positivo ou um falso negativo. E para garantirmos que isso não acontece, de facto nós não reportamos resultados ou não avaliamos a presença ou a ausência de analito fora, abaixo de um determinado limiar analítico. Esses limiares analíticos são normalmente designados por limite de detecção e limite de quantificação. Então, o limite de detecção é o início da gama em que eu consigo distinguir com uma determinada confiança estatística, normalmente 95%, o sinal do branco do sinal da amostra. E, como tal, indicar se o analito em questão se está, de facto, presente ou ausente, mas deve ter em consideração que esse limite ainda não me dá confiança estatística para eu quantificar. Eu consigo, a partir desse limite, dizer se há presença ou ausência do analito, com uma dada confiança estatística, mas ainda não tenho confiança para poder quantificar. Pelo que não devem ser reportados valores numéricos entre o limite de detecção e o limite de quantificação. Já o limite de quantificação é o início da gama em que o coeficiente de variação, ou seja, a incerteza relativa do sinal, se reduz a valores considerados razoáveis, normalmente 10%, mas isso depende da técnica analítica que estejamos a empregar, desde que isso se reflita depois na incerteza total, não tem problema, mas o normal é, de facto, a variação, o coeficiente de variação reduzir-se a níveis abaixo dos 10%, de forma a permitir-nos fazer uma detecção quantitativa. E, como tal, deste modo, na prática, utiliza-se o limite de quantificação como o início da gama de trabalho e, portanto, o início da zona em que se reportam valores numéricos. Como é que nós calculamos os limiares analíticos? Bem, podemos calcular o limite de detecção através da análise de vários ensaios em branco. Ou seja, fazendo a soma do sinal médio de várias leituras de ensaios em branco preparados de forma independente e lidos em condições de precisão intermédia, portanto, ao longo do tempo, com os diferentes equipamentos que irão ser utilizados em rotina e com os diferentes analistas que irão executar o método em rotina, reproduzindo o mais possível as condições de rotina. O número de ensaios a considerar deve ser superior a 7, aconselhando-se pelo menos preferencialmente 10. Bom, se nós pegarmos nos resultados obtidos e fizermos a soma do sinal médio do branco mais um desvio padrão multiplicado por uma constante, eu consigo determinar dessa forma o limite de detecção. Se eu partir do princípio que estou a trabalhar com uma distribuição normal e se definir um nível de confiança de 99,7%, então o valor dessa constante é 3,3. No caso do limite de quantificação, podemos considerar a mesma expressão apenas com uma constante de 10. Bom,
Com, com estas expressões, nós conseguimos ter um valor de sinal. Para passarmos do domínio do sinal para o domínio da concentração, vamos buscar a equação do modelo do método. Por exemplo, se for um modelo linear, vamos buscar a equação da reta e vamos substituir o valor do sinal obtido e correspondente ao limite de tensão, ao limite de quantificação, na reta de calibração para o transformar em concentração. Mas há metodologias em que nós não conseguimos ter, ou não conseguimos ter branco, ou não conseguimos ter sinal com uma variação que nos permita fazer, sinal de branco com uma variação que nos permita fazer a avaliação do limite de detecção e de quantificação desta forma. Então, nesse caso, nós podemos recorrer à adição de um padrão com uma concentração muito vestigial à matriz com ausência de analito, e os limites de detecção e de quantificação são calculados com base no desvio padrão da concentração desse padrão. E, portanto, a constante a considerar vai depender novamente do nível de confiança que estejamos a requerer, e no caso de querermos 99,7%, então podemos utilizar novamente o 3,3 como constante e o 10 para o desvio padrão. Tal como no caso da determinação com base nos ensaios em branco, também aqui os padrões devem ser preparados de forma independente e lidos em condições de precisão intermédia, reproduzindo o mais possível as condições que vamos ter depois em rotina. E também o número de ensaios a considerar deve ser preferencialmente 10, mas no mínimo 7. Podemos ainda calcular os limiares analíticos a partir do desvio padrão residual da reta de calibração, S de YX. Se admitirmos que esse desvio padrão é aproximadamente igual ao desvio padrão do branco, podemos estimar os limiares analíticos através do valor do desvio padrão residual da função de calibração, multiplicado pela constante que corresponde ao nível de confiança com que queiramos trabalhar, 3,3 no caso dos 99,7% que serviu de exemplo aos casos anteriores, ou 3 no caso dos 95% de probabilidade, dividindo depois pelo declive da reta. No caso do limite de quantificação, multiplicamos por 3 a constante e, portanto, ou trabalhamos com 10 vezes o desvio padrão residual da curva de calibração a dividir pelo declive, ou eventualmente com 9 com um nível de confiança de 95%. Em qualquer dos casos, o cálculo do limite de quantificação, e isto é particularmente importante, requer sempre verificação experimental, de forma a garantir que o coeficiente de variação e o erro médio relativo associado a esse ponto têm valores aceitáveis, tipicamente não excedendo os 10%, como já foi anteriormente referido. Outro parâmetro característico dos métodos e que pode ser necessário validar diz respeito à sensibilidade. A sensibilidade de um método está diretamente relacionada com a variação da resposta instrumental face a uma variação da concentração. E quanto menor o declive, portanto, isso normalmente é dado pelo declive da função de calibração, da reta ou da curva de calibração, e, portanto, trata-se do menor incremento de concentração de analito que é necessário para eu conseguir ter uma variação que seja detectável no valor do sinal lido. Atenção que não devemos confundir isto com o limite de detecção. O limite de detecção é a menor quantidade de analito que eu consigo distinguir com confiança estatística suficiente para não confundir com um branco, para não dar um resultado falso positivo ou um resultado falso negativo. Aqui, quando falamos em sensibilidade, trata-se do menor incremento de concentração de analito que me consegue produzir um sinal detectável no equipamento que eu estou a utilizar, de forma a eu conseguir ler esse valor no equipamento. A sensibilidade da calibração é então calculada a partir da variação do sinal instrumental em função da concentração. Quando estamos perante uma função linear, a sensibilidade é dada pelo declive da reta.
E no caso de uma reta de calibração, a sensibilidade é constante ao longo de toda a função de calibração. Quando, pelo contrário, estamos perante uma função não linear, uma função polinomial, a sensibilidade vai ser igual à primeira derivada da função. E essa sensibilidade vai variar de ponto para ponto da curva de calibração. Assim, de forma a controlar ao longo do tempo a sensibilidade, normalmente assume-se como sendo um valor da sensibilidade do método a primeira derivada a meio da curva de calibração, no centro da curva de calibração. Bom, falemos então agora de exatidão, veracidade e precisão. São três parâmetros característicos do método que são fundamentais para avaliar, quer no caso de uma verificação, quer no caso da validação do método. Bem, quando falamos em exatidão, falamos no grau de concordância entre o resultado de um ensaio e um valor de referência ou aceito como verdadeiro. Na realidade, quando falamos de exatidão, falamos em duas componentes. Falamos na componente da precisão e na componente da veracidade. A precisão mede o grau de concordância entre resultados de medições independentes em condições de repetibilidade, de reprodutibilidade ou de reprodutibilidade intralaboratorial, vulgarmente conhecida como precisão intermédia. No caso da veracidade, falamos do grau de concordância entre o valor médio de um conjunto de ensaios e o valor aceito como referência. Podemos então dizer que a exatidão do resultado se divide em dois componentes principais, sendo uma a veracidade e a outra a precisão. A veracidade está associada aos erros sistemáticos e é medida através do desvio, do bias, enquanto que a precisão está associada aos erros aleatórios e é medida através do desvio padrão. Então, a exatidão do resultado e as suas diferentes componentes são abordadas na ISO 5725 nas suas diferentes partes. Ora bem, então, a veracidade vai diminuir à medida que aumentam os erros sistemáticos e a veracidade não é mais do que o grau de concordância entre o valor médio de um conjunto de resultados e o valor considerado verdadeiro. Por seu lado, a precisão vai diminuindo à medida que nós temos um aumento dos erros aleatórios e a precisão também não é mais do que o grau de dispersão de um conjunto de resultados obtidos em determinadas condições de repetibilidade, reprodutibilidade ou precisão intermédia. Bem, então quando falamos em precisão e falamos na concordância entre resultados individuais, devemos definir quais são as condições de precisão. E podemos estar a falar de condições de repetibilidade, e se assim o fizermos, estamos a dizer que os resultados individuais que estão a ser avaliados foram obtidos com o mesmo procedimento de medição, no mesmo laboratório, com o mesmo operador, com o mesmo equipamento e com repetições num curto espaço de tempo, preferencialmente no mesmo dia, enquanto que, se as condições de precisão forem condições de reprodutibilidade, então usamos o mesmo procedimento de medição, mas em diferentes laboratórios, com diferentes operadores, com diferentes equipamentos e com repetição ao longo do tempo. Podemos ainda falar em precisão em condições intermédias, ou seja, em condições de reprodutibilidade intralaboratorial, que vulgarmente é chamada de precisão intermédia. Então, sempre que falarmos em condições intermédias, temos que especificar quais foram essas condições. Falamos no mesmo operador, no mesmo procedimento de medição e no mesmo laboratório, mas podem ser diferentes operadores, em alternativa ao mesmo operador, pode ser o mesmo equipamento em alternativa a diferentes equipamentos, ou podem ser repetições em longos intervalos de tempo. Na realidade, depende das condições que nós tenhamos no laboratório.
Se eu tenho um método de ensaio por cromatografia, por exemplo, e só tenho um cromatógrafo para fazer o método de ensaio, e só tenho um analista a executar esse ensaio, então as minhas condições de precisão intermédia serão aquelas que oferecem maior variabilidade, ou que terão a possibilidade de oferecer maior variabilidade dos resultados em rotina, e serão, por exemplo, fazer a avaliação com o mesmo cromatógrafo, com o mesmo analista, mas em diferentes dias. Se por seu lado eu tenho um método em que tenho, imaginem, a determinação de pH em águas e tenho vários potenciómetros no laboratório, então as minhas condições de precisão intermédia serão diferentes equipamentos, eventualmente diferentes analistas, caso em rotina estejam qualificados diferentes analistas para essa determinação, e diferentes dias de análise. Bom, quando vamos delinear as experiências para avaliar a precisão do nosso método, sejam elas em condições de reprodutibilidade, de repetibilidade ou de precisão intermédia, devem ser efetuadas uma série de medições, preferencialmente com mais de 15 medições, sobre uma mesma amostra ou amostras idênticas, nas condições prescritas para cada uma das situações, ou seja, em condições de precisão intermédia, de repetibilidade ou reprodutibilidade. E, caso se justifique, este procedimento deve ser repetido sobre diferentes tipos de amostras e sobre vários níveis de concentração. Depois de calcularmos e depois de eliminarmos os valores aberrantes, utilizando testes estatísticos apropriados para o efeito, por exemplo, o teste de Cochran ou de Grubbs, que vêm expressos na ISO 5725, parte 2, então vamos calcular o desvio padrão da repetibilidade, ou o desvio padrão da precisão intermédia, ou o desvio padrão da reprodutibilidade, consoante as condições em que os resultados analíticos que nós obtivemos foram efetuados. Estas medidas de precisão podem ser estimadas de diferentes formas. Essas formas vêm descritas na ISO 5725, parte 3. Então, eu posso fazer a avaliação através da análise replicada sobre uma amostra ou sobre um padrão homogéneos, portanto, replicados que foram gerados numa escala de tempo adequada às condições que nós estamos a avaliar, mais uma vez, repetibilidade, reprodutibilidade ou precisão intermédia. Recomenda-se, portanto, que o desvio padrão assim calculado tenha um N pelo menos igual a 15 e pode ser calculado pela expressão que aqui vos deixo. Ou podemos considerar a dispersão de medições replicadas em diferentes amostras. Por vezes há áreas em que nós não conseguimos que uma amostra tenha a estabilidade suficiente ou que tenhamos quantidade suficiente da mesma amostra para fazer ensaios replicados ao longo do tempo. E quando assim é, podemos fazer os ensaios de precisão com base em diferentes amostras. Se assim for, nós podemos calcular os desvios padrão da reprodutibilidade, da repetibilidade ou da precisão intermédia com base na expressão que vos deixo aqui e que se simplifica no caso de se tratar de duplicados. Calculando o desvio padrão nas condições anteriormente definidas, o desvio padrão da repetibilidade, da precisão intermédia e da reprodutibilidade, nós podemos calcular os limites de precisão. E estes limites de precisão vão ser úteis para nós definirmos critérios de aceitação entre replicados. Vamos falar apenas de limites de precisão de duplicados, sendo que os limites de precisão de duplicados podem ser calculados com base no t-student, que normalmente considera um número de graus de liberdade infinito para um nível de confiança de 95%, utilizando um teste bilateral. E, desta forma, se formos às tabelas do t-student, conseguimos perceber que vamos ter o valor de 1.96, que multiplicado por raiz de 2 vezes o desvio padrão nas condições estimadas, nos vai permitir calcular o limite de precisão.
seja ele de repetibilidade, reprodutibilidade ou precisão intermédia. Portanto, os limites de precisão indicam-nos qual o valor abaixo do qual se deve situar com uma dada probabilidade, por exemplo, 95%, a diferença absoluta entre dois resultados de ensaio obtidos nas condições de precisão escolhidas. Falamos em dois resultados de ensaio porque o valor que aqui consideramos para o t de student é o valor para duplicados. Para mais do que dois replicados, então devemos consultar a ISO 5725, parte 6, para calcular os respectivos limites de precisão. No que respeita à veracidade, estamos a falar do grau de concordância entre o valor médio de um conjunto de ensaios e o valor aceito como referência. E os processos que normalmente são utilizados para avaliar a veracidade socorrem-se de amostras fortificadas, os vulgarmente chamados ensaios de recuperação, da comparação com métodos considerados de referência ou métodos previamente já validados, da análise de materiais de referência certificados, MRCs, ou da participação em ensaios interlaboratoriais. Qualquer uma destas metodologias me permite avaliar a veracidade. Bom, eu posso controlar a veracidade do método recorrendo à análise de materiais que sejam equivalentes às amostras que eu tenho em rotina e que tenham um teor de analito a determinar bem conhecido. Mas, por vezes, eu não tenho disponíveis esses materiais, sejam eles materiais de referência internos, materiais de referência ou materiais de referência certificados. E quando não tenho disponíveis esses materiais com essas características, então eu posso preparar itens de referência adicionando quantidades conhecidas do analito que eu quero avaliar a tomas de amostra. Bom, essas amostras que se chamam fortificadas, devem obedecer às seguintes regras. Os itens fortificados devem ser equivalentes às amostras em termos de matriz e de níveis de concentração. Portanto, eu devo evitar diluição da matriz das amostras por adição de grandes quantidades de analito, por exemplo. Portanto, devo recorrer à adição de analito concentrado para conseguir ter um efeito de diluição menor possível. E o analito, ao ser adicionado a esse item, ou, portanto, à fortificação, deve comportar-se como um analito presente nas amostras de origem. E, portanto, em alguns casos é inclusivamente conveniente promover a interação entre o analito e a matriz. É sempre diferente eu ter o analito presente na matriz de início ou fazer uma adição à matriz. O efeito de matriz muitas das vezes não se consegue contabilizar da mesma forma, estando o analito nativo presente na amostra ou tendo sido adicionado. No entanto, a fortificação de amostras, a análise de amostras fortificadas é, em falta de outro tipo de materiais onde o teor de analito a determinar seja bem conhecido, é uma das formas de fazer a avaliação da veracidade. Bom, como é que eu vou fazer a quantificação da recuperação do analito? Normalmente, essa quantificação dá uma capacidade do método para recuperar o analito adicionado e é feita através do cálculo da recuperação do analito com base na percentagem de recuperação, ou seja, a concentração que eu obtenho no final a dividir pela concentração de analito adicionado à amostra vezes 100. Quando as amostras fortificadas têm analito nativo, então o meu teor esperado não é só a quantidade que eu adicionei à amostra, é a quantidade adicionada mais o teor de analito nativo existente na amostra. E, nesses casos, eu necessito, previamente, determinar a concentração de analito existente na forma nativa na amostra. E, dessa forma, a percentagem de recuperação há de ser a concentração obtida menos a concentração de analito nativo sobre a concentração adicionada vezes 100. Bom, quando nós vamos escolher entre a adição de um analito a uma amostra sem analito nativo ou com analito nativo, caso existam amostras com analito nativo, é preferível que o façam. Isto porquê? Porque se eu escolher uma amostra que
tenha um teor de analito presente com uma quantidade inferior ao limite de quantificação, e imaginem que o limite de quantificação é 5, se eu adicionar uma quantidade, mas eu vou assumir que a amostra não tem nada, que é 0, porque não sei, só sei que é inferior ao limite de quantificação, mas imaginem que eu adiciono uma quantidade de 6 à amostra e, em vez de recuperar esses 6, recupero 10 e não consigo perceber. Bom, provavelmente recuperei 10 porque a quantidade de analito que estava presente na amostra, embora fosse inferior ao limite de quantificação, que era 5, na realidade podia ser, por exemplo, 4, e com os 6 que eu adicionei, em vez de recuperar os 6, eu vou recuperar muito mais e vou ter um resultado por excesso. Isto porque não consegui contabilizar bem o analito nativo existente. Assumi que, sendo inferior ao limite de quantificação, não era contabilizável e, portanto, não entrei com esse valor no cálculo para a concentração esperada. Portanto, sempre que possível, utilizem amostras com concentrações de analito nativo que sejam quantificáveis. Bom, outra forma de eu avaliar a veracidade é através da comparação de dois métodos. E neste processo nós vamos comparar o método que estamos a estudar, o método que estamos a validar, com um outro método normalizado, em amostras idênticas, nas mesmas condições de ensaio e numa gama alargada de concentrações. E a concordância entre os resultados obtidos pelos dois métodos diferentes vai ser avaliada através de uma correlação linear do tipo y igual a A mais bx. Para este efeito, nós podemos utilizar o método dos mínimos quadrados, designando por y o método A, portanto, o método com menor precisão fica sempre no eixo dos y, o método a testar, e por x o método B, que é o método com maior precisão, o método de referência. E, portanto, isso significa que o método A há de ser igual a A mais B vezes o método B. Bom, então, se a matriz não influenciar significativamente o resultado, esta equação vai se resumir ao método A ser igual ao método B e, portanto, nós temos uma reta de calibração que tem um declive igual a 1 e tem uma ordenada na origem igual a 0. Portanto, quando nós avaliamos a veracidade deste método, podemos tomar como critérios de aceitação que o intervalo de confiança na ordenada na origem englobe o valor 0 e que o intervalo de confiança no declive englobe o valor 1. E dessa forma consideramos que o método A é igual ao método B. A veracidade pode ainda ser avaliada a partir da análise de materiais de referência certificados. O material de referência certificado é um material que é acompanhado por documentação emitida por um organismo autorizado, fornecendo um ou mais valores de propriedades especificadas com incertezas e rastreabilidades associadas usando procedimentos válidos. E existem alguns documentos que são importantes para a utilização de MRCs, nomeadamente o ISO-Guide 33 e o ISO-Guide 35. Quando nós escolhemos um MRC, devemos ter em atenção vários fatores, nomeadamente a equivalência do MRC em relação às amostras que eu vou analisar no meu laboratório, quer no que respeita à matriz, quer no que respeita às concentrações. Temos de ter em consideração a rastreabilidade dos valores certificados. Um MRC tem que me garantir a rastreabilidade. É isso que me permite, posteriormente, a comparabilidade de resultados com outros laboratórios. Devo considerar ainda a dimensão da incerteza associada aos valores certificados. Essa incerteza deve ser significativamente inferior à incerteza da medição realizada. Portanto, a incerteza do material de referência certificado deve ser muito menor do que a incerteza associada à medição que eu vou fazer no meu laboratório e também o custo e a estabilidade do material de referência certificado. Então, a avaliação pragmática da qualidade do desempenho do laboratório através da análise do MRC pode basear-se, por exemplo, numa sobreposição
de pelo menos 5% dos intervalos de incerteza do resultado obtido no laboratório com a incerteza definida pelo certificado do MRC. Posso, em alternativa, recorrer ao teste TED-Student, avaliando se o valor médio de vários ensaios de MRC difere significativamente do valor certificado. Bem, a veracidade pode ainda ser avaliada através da participação em testes de aptidão. E a participação em testes de aptidão permite um controle da qualidade do desempenho do laboratório de forma mais transparente. Quando eu seleciono um teste de aptidão, tenho que ter alguns fatores em consideração. E devo ter em conta, pelo menos, a equivalência dos itens que são caracterizados no ensaio de aptidão ou no ensaio de proficiência em relação às amostras que eu analiso no meu laboratório, mais uma vez, e tal como nos materiais de referência certificados, quer no que diz respeito à matriz, quer no que diz respeito às concentrações. Deve ter em consideração, e isto é particularmente importante, a metodologia utilizada para a definição do que vai ser considerado o valor de referência, pelo promotor do ensaio de proficiência, e também a metodologia utilizada para o cálculo da avaliação do laboratório, da pontuação atribuída ao laboratório. O laboratório avalia a sua participação nos testes interlaboratoriais através da pontuação que lhe é atribuída e, normalmente, o cálculo dessa pontuação é feita considerando o Z-score. O Z-score é uma relação entre a diferença entre o valor estimado pelo laboratório para o analito a determinar menos o valor de referência, a dividir por um desvio padrão de referência, desvio padrão esse que pode ser o desvio padrão dos participantes ou um desvio padrão definido previamente de acordo com o objetivo do ensaio. Bom, em termos de pontuação, um Z-score perfeito é um Z-score igual a 0. Se o laboratório tiver entre menos 2 e 0 ou entre 0 e 2, então os resultados são aceitáveis ou satisfatórios, mas se tiver Z-scores entre menos 2 e menos 3 ou 2 e 3, então é pouco provável que os seus resultados estejam em condições de controle estatístico e são resultados que são questionáveis, sendo que se os seus resultados estiverem acima de um Z-score de 3 ou abaixo de um Z-score de menos 3, então não há evidência de controle estatístico e os seus resultados são designados como inaceitáveis ou insatisfatórios e carecem de investigação. O laboratório deve acompanhar a tendência das participações dos ensaios interlaboratoriais em carta de controle, por exemplo, ou carta de aceitação, e deve socorrer-se das normas, nomeadamente da ISO IEC 17043 e da ISO 13528, para perceber como é que é feito o tratamento estatístico do desempenho do laboratório. Existe ainda uma base de dados que é importante, que é a base de dados da EPTIS, na qual constam os promotores de ensaios interlaboratoriais considerados competentes, ou seja, que são acreditados de acordo com a 17043. Por último, só uma nota relativamente a um outro parâmetro que podemos considerar na validação, que é a robustez. Então, a robustez é a capacidade do método permanecer inalterado face a pequenas alterações ou mesmo introduzidas deliberadamente. E, portanto, se eu introduzir uma pequena variação no método e obtiver uma pequena variação no método e obtiver como resposta uma pequena variação, então o método é considerado robusto, mas se eu introduzir uma pequena variação no método para um determinado parâmetro e isso se traduzir numa grande variação de resultados obtidos, então o método não é tão robusto. Portanto, a robustez do método pode ser avaliada face a alterações de temperatura, de pH, de salinidade, dependendo das características do método. Só uma última nota para alguma bibliografia e alguns documentos que são aconselháveis na área da validação de métodos.
Bom, resta-me agradecer a vossa atenção e colocar-me à vossa disposição para algum esclarecimento que necessitem. Deixo-vos os meus contactos, o meu e-mail, o site da página da AIM, onde poderão ter algumas informações relevantes, e se tiverem alguma curiosidade, convido-vos a espreitar a página da AIM no Facebook. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigada e mais uma vez o meu agradecimento à organização do Congresso e em particular à Maria Helena Sabino.